Antes eu vou falar sobre o episódio envolvendo a deputada federal Joyce Hasselmann, todo mundo deve estar sabendo. Ela revelou na semana passada que teve que chamar a polícia legislativa, para investigar o que aconteceu com ela dentro do próprio apartamento em que ela mora, lá em Brasília, porque ela acordou no domingo retrasado com uma série de hematomas, corte no queixo, sangramento, dente quebrado, fratura no chão, ensanguentada. E ela, num primeiro momento, disse que achou que tinha tomado um tombo, ficado inconsciente, porque ela faz uso de remédios para dormir. Mas depois, ao ir ao médico, ela descobre, ou ela constata, graças ao laudo médico, que ela pode ter sofrido, provavelmente, uma agressão. E aí, nesse caso, a deputada sustenta a tese de que ela teria sofrido um atentado. Teve muita especulação na semana passada, a gente tomou cuidado aqui de não abordar o assunto de forma leviana, esperando mais informações. É preciso fazer uma apuração séria, não é brincadeira isso. Mas a Joyce e o marido dela se sentiram obrigados, diante da pressão das redes sociais, a vir a público nesse final de semana para dizer, olha, descartem a possibilidade de violência doméstica. Não houve violência doméstica. Aí está ela com o marido em várias entrevistas para várias emissoras, os dois de mãos dadas e tal. Enfim, diante da dificuldade de entender o que aconteceu, e está todo mundo querendo entender o que aconteceu, queria perguntar para vocês duas. Primeiro para Fernanda Camargos. Fernanda Camargos, você vive em Brasília. Você conhece esses apartamentos funcionais em que os deputados vivem? Já esteve em algum? Sim. Já estive em algumas reuniões em alguns apartamentos de parlamentares e então eu consigo te dizer mais ou menos aí o que eu vi por lá. Me fala só uma coisa antes. Uma das coisas que a Joyce alega é que ela estava no apartamento, na sala, assistindo um filme, uma série, e o marido dela estaria no quarto dormindo e que ele não ouviu nada do que aconteceu. Isso seria crível se o apartamento for grande. Esses apartamentos costumam ser grandes? Você tem uma ideia da metragem, da área? São enormes. Eles tranquilamente têm mais de 250 metros quadrados. A divisão deles, por ser um ambiente também de trabalho, porque a parlamentar, eles recebem ali também pessoas, né? Para fazer reunião, fazer almoço e tal. Então, é bem grande. E tem um detalhe que é importante, que dá uma confirmada, assim, uma embasada boa nessa história da Joyce, que é a seguinte: existe uma área social nesse apartamento, que fica a sala de jantar, uma sala de estar grande, a cozinha e um lavabo, e existe uma porta que divide para a área íntima do apartamento. Então, por exemplo, você está ali numa reunião e tal, você não vê o quarto, você não vê os quartos, entendeu? Então, existe uma porta que divide essa área. Se você está na sala, lá na ponta da sala, e tem alguém dentro dessa área íntima com a porta fechada e a porta do quarto fechada, realmente não dá para ouvir, não. Inclusive, ela fala que ela chamou o marido pelo celular, ela teve que ligar pro marido para acordá-lo. Pra ela é bem grande, sim. E como é que funciona o acesso ao prédio? Tem a história de que todo parlamentar, todo deputado, quando é eleito, ele ganha uma chave e vai morar ganha um apartamento desse para usar, é isso? Quem é de fora de Brasília, né? Fica com a chave. Quem é de fora de Brasília tem direito a esse apartamento funcional ou a verba para poder, enfim, alugar um lugar. E aí esses apartamentos, assim, são vários prédios, são muitos prédios, vocês imaginem, que são mais de 300 apartamentos funcionais, então são muitos prédios. Os que eu já conheci têm uma entrada simples, uma portaria simples da frente e uma portaria atrás de serviço. E quem controla esse acesso é uma guarita central, onde fica um guarda da Câmara dos Deputados. Então, é um terceirizado ali, um guarda do Congresso. Então, não é nem uma empresa terceirizada de fora, não. É uma empresa terceirizada do Congresso. Eles ficam com um crachá da Câmara, etc. E para você entrar, você se identifica, ele liga no apartamento normal, igual na nossa casa. Então, não tem uma dificuldade enorme, uma super escolta, viatura. Mas isso não, é um prédio normal. É comum o deputado deixar a chave com um assessor, com terceiros?
Porque tem muita gente que tem assessor de fora do estado e às vezes o assessor vem e o deputado não vem, o assessor tem que vir resolver coisas no Congresso, trabalhar. Às vezes o próprio assessor mora lá com ele, fica lá quando está na cidade. Usa então é comum, sim. Até para a faxina, deixa a chave com a pessoa da limpeza. Isso é muito comum. É exatamente como a gente faz com a nossa casa. Então o que ela diz que várias pessoas teriam acesso ao edifício. Assim, ao edifício, se ela tiver autorizado entrar no apartamento dela, se já tiver alguma coisa lá, ou se a pessoa, por exemplo, é uma diarista que vai no apartamento de 5 deputados, ela já é conhecida do porteiro, ela pode entrar em qualquer um. Sim, isso sim. É como eu disse, quando eu ouvi a história, achei esquisita, e quando eles foram dando detalhes, eu fui tentando encaixar as peças, porque realmente o apartamento é grande, o acesso não é complicado. Então, se você chega ali com um crachá da Câmara dos Deputados, faz um joia pro porteiro, ele abre para você. Então, não é muito difícil, não. Então, se o que a Joyce Hasselmann está dizendo for verdade, o caso é gravíssimo. Realmente é um caso de atentado político, né? De alguém entrar lá e invadir o apartamento da deputada federal e agredi-la. Isso é uma coisa muito séria. É bem grave. Ela não deveria envolver... Será que ela não deveria envolver Polícia Federal, não, nessa investigação? Na primeira instância foi a Polícia Legislativa, né? Por conta, inclusive, do lugar que aconteceu, da área de responsabilidade, né? Mas acredito sim, que se ela foi no médico, dizem que rolou agressão. Ela e o marido juram de pé junto que não foi ali uma treta familiar. Então, a gente tem um caso de atentado a um parlamentar federal, gente. Isso aí é grave. Muito grave. Juliana Fratini, você teve um contato com a Joyce Hasselmann recente, não teve? Você, por causa do seu livro? Sim, tive. Ela foi muito gentil. Eu não a conhecia, nunca conversei com ela antes disso, né? Ela é uma das coautoras do Princesas de Maquiavel. Conta a trajetória dela, uma trajetória muito difícil, que a maior parte das pessoas desconhece. Sem acolhimento, ela, nas circunstâncias em que ela cresceu e se desenvolveu, ela é uma mulher muito vitoriosa. Claro, tem aquelas pessoas que entendem que ela pesou a mão em críticas em relação ao PT, na maneira como tratou o PT, na maneira como tratou a Dilma. Ela opta pela autorresponsabilização, ela não se exime da maneira como ela lidou com o que ela chama também de maus feitos, de governos que são antagônicos aos ideais dela, ao que ela acredita. Mas ela diz que ela nunca, jamais foi atacada pela esquerda como ela foi pelos grupos bolsonaristas, pelos apoiadores do Bolsonaro. Então, é bem possível que alguma das ameaças que ela tenha sofrido, como ter recebido a cabeça de porco, de um animal, né, do porco, eu não sei se vocês lembram disso, sim. Porque começaram a chamar ela de Peppa Pig. Uma cabeça de corpo cortada, ameaçando matá-la, né? Ameaçando os filhos dela. Não é improvável que ela tenha sofrido de fato um atentado, pode ser que ela tenha sofrido mesmo. Agora, a postura que ela tem realmente é a mais adequada, de esperar que se façam as investigações, porque se ela estava sedada no momento em que ela foi atacada, seja por quem for, a gente não sabe ainda, realmente é esperado que ela tenha essa reação de confusão mental, né? De não ter a lembrança exata do que aconteceu e de como aconteceu. Se ela estava sob medicamentos, né? Para descansar, para dormir, enfim. Agora, tem que esperar realmente a investigação. O que é muito chato, muito desagradável. Então, olha, um caso desse é pior do que um caso como do qual a gente começou o programa hoje, falando da estátua do Borba Gato, né? Uma pessoa que foi realmente atacada, ela está toda machucada, o rosto dela está todo machucado. A gente viu um monte de textão também, eu vi um monte de textão a respeito desse acontecimento e também por uma criminalização dela. Olha... Eu não sei se... Se for, é o que eu falei, se for comprovado que é um ataque,
É muito grave. Deixa eu falar uma coisa, ela acabou de postar aqui, a Joyce Hasselman, no Twitter dela. Joga na tela aí, Leandro. Ela disse que às 14 horas levou o nome de um blogueiro presidiário, que mesmo na condicional tentou entrar na casa dela ontem, domingo. Fez BO, pedirei que seja ouvida, assim como falei, BO contra um senador, 2 deputados e um guitarrista mal amado, e pedirei a prisão do blogueiro presidiário que mesmo na condicional tentou entrar na minha casa ontem. Fica o alerta para os outros parlamentares também, né, com essa questão aí, porque se está tão fácil assim entrar na casa dos deputados da Câmara, tem que dar uma revisada nessa questão de segurança. Inclusive, tem muito prédio que não tem câmera. Então, sei lá, se a troca do guarda, o que está acontecendo, porque se tem essa fragilidade toda nesse mundo polarizado que a gente está vivendo, ferrou para todo mundo, entendeu? Se eu não gosto desse parlamentar, vou entrar na casa dele e vou bater nele. Essa lógica é muito fora do comum, isso. Olha, não dá mais para achar que isso é mentira, que isso é invenção, coisa de marido e mulher. É muito solto esse negócio de chave de apartamento funcional real. Tipo, vai chegar vereador de tal lugar e vai ficar na casa, empresta a chave para ele poder usar lá e tal. Então, assim, passa lá para tomar um banho. Então, realmente é possível que tenha sido feita uma cópia. Olha, Deus me livre, né, do que aconteceu com ela, se acontecesse com qualquer outra liderança, né, de qualquer outro partido, de qualquer outra vertente ideológica. Mas eu acredito que se ela fosse de esquerda, o barulho seria muito mais alto. Creio que a defesa da mulher de esquerda, pela mulher de esquerda, ela é maior em função dos ideais que compartilham. Mas isso é tão indiferente para nós, no fundo, se nós formos avaliar o risco que a mulher, de um modo geral, que está na política institucional sofre, ou que trata de política, né, como as jornalistas, por exemplo, que muito foram atacadas, vilipendiadas no ambiente das redes sociais, hiper hostilizadas pelo próprio presidente diversas vezes. Então, olha o risco que nós, mulheres, inclusive até a Fernanda e eu, por estarmos aqui falando sobre política, corremos. Portanto, até, Aldrin, eu vou te falar, tem hoje eu não estou acompanhando aqui o chat, mas tem uns 3, 4 aqui que eles infernizam, discriminam, hostilizam, falam mal de mim, falam mal da Bárbara, eu já falei para vocês. Fala. Assim, estão querendo gerar um desgaste. Daí, se a pessoa que está do outro lado, ela é reativa, ou se ela tem uma postura mais Joyce Hasselman de ser, mais combativa, mais agressiva, não responder, ela fica ainda mais vulnerável, porque ela não sabe qual que é o louco que está do outro lado. Se alguém que só quer desgastar pelo lado emocional, hostilizar, falando mal, escrevendo mal, ou se alguém que vai ter a capacidade de chegar nas vias de fato e provocar um atentado, bater, machucar. Todas as outras lideranças de esquerda também, as mulheres, elas também passam por isso. As de direita também, a gente tem que chamar a atenção disso. E você que posso falar brava agora uma coisa aqui? Claro. A pessoa que está nos escutando, que diz que ela é progressista, de esquerda, e que não defende um atentado como foi esse sofrido pela Joyce Hasselman, ela não é tão progressista de esquerda assim. Ela não é. Ela quer moralmente criar um ideal ético de parecer que só se defende os seus, porque essa história, ninguém solta a mão de ninguém. Porra, uma mulher foi violentada dentro da própria casa, agredida enquanto dormia. A gente tem que se horrorizar com isso também. Não é porque ela não compartilha dos mesmos ideais de mundo que o meu que eu vou normalizar. Daí para dizer que ela mereceu é um pulo. Sim, a polarização chegou num nível tão pesado, né? A Gleisi está em risco, uma Jandira Fegali está em risco, uma Sâmia Bonfim está em risco. O tanto que a Sâmia foi hostilizada durante toda a gestação dela,
para ter a criança dela em paz. A gente precisa parar com isso aqui nesse Brasil, pelo amor de Deus. É verdade. As pessoas estão polarizando até o óbvio, entendeu? Agora, se você não é da minha linha de ideologia, se você não compactua comigo, você pode apanhar, tá tudo bem. Então, esse é o nível que está chegando o debate. Que é tipo, poxa, temos que investigar, uma mulher foi agredida, uma parlamentar federal foi agredida. Não, mereceu, demorou a falar. Cara, vocês estão relativizando o óbvio, sabe? E isso é chocante, e isso dá medo. Na sexta-feira a gente até comentou, não o incidente em si, mas a reação nas redes. Quem teve estômago para dar uma olhada nas redes sociais na sexta, no sábado, em torno desse assunto, é difícil não ficar indignado, revoltado. Num primeiro momento ficou aquele suspense. O que aconteceu? Ninguém entendeu direito. Ela própria não entendeu direito, tanto que ela só foi falar do assunto 3 dias depois. Acho que foi prudente aguardar mais informações como elas estão vindo agora, né? O caso está ganhando contornos que mostram que houve sim algo bizarro aí envolvendo a deputada Joyce Hasselmann. Não foi um incidente caseiro, corriqueiro, não foi um tombo e ao que tudo parece, não foi também um caso de violência doméstica, caso de marido e mulher brigando. Não. Tem algo aí, a polícia está investigando, vamos aguardar. Agora, as reações nas redes é um negócio que envergonha a gente, sabe, de ser raça humana. Gente que é influenciadora, gente que tem milhões de seguidores, gente que está na mídia, fazendo piada, sabe? Tirando onda. É uma vergonha. É uma vergonha, um negócio triste. No geral, pela hostilização que a figura feminina ela sofre. Vocês vão perguntar para mim se eu sou feminista, eu nunca me coloco aqui como feminista em nenhum lugar. Eu não estou defendendo uma linha de pensamento do feminismo, eu estou defendendo a integridade da mulher no ambiente em que ela estiver. E quando esse ambiente é um ambiente de poder, como o da política, mesmo que seja apenas para fazer uma abordagem crítica, que é que nós fazemos aqui, ou uma leitura de fatos, que é o que as jornalistas fazem, né? Como a Patrícia Campos Melo, por exemplo, a outra moça lá do interior, que foi hiper hostilizada pelo presidente, pelos grupos bolsonaristas. Foram hiper hostilizadas. Sim. É um perigo para nós transitarmos. A gente não sabe onde é que vai, até onde vai a loucura desses cidadãos, né? Que ameaçam, que acreditam que o ambiente, o espaço da mulher não é o ambiente social, é o ambiente privado, que ela deve se apartar do mundo político, do mundo público. Isso não vai acontecer. Tirem o cavalinho da chuva, porque a mulher cada vez mais vai estar no ambiente político também, ocupando cargos de poder também. E vai ter muito homem que vai responder ao mando da mulher, ao que ela decidir. Essa autonomia é conquistada, que é o espaço que nós buscamos de igualdade, sem que necessariamente a gente precise ser de direita, de esquerda, feminista ou não feminista. É um direito humano. Nós somos tão humanas quanto qualquer homem. Só que não podemos estar mais vulneráveis a isso, por desejarmos ocupar esses espaços. A grande verdade.